Olá, pessoal! Eu ainda tô sem ideia de vídeos pra fazer, mas uma coisa eu decidi. Eu tava meio na dúvida se eu falava nos meus vídeos sobre assuntos de beleza, cosméticos e tal, ou se eu falava sobre coisas aleatórias, que não tem muito a ver com o blog, assim. Por um lado, eu acho que as leitoras procuram no blog coisas para aprender sobre cosmético e maquiagem, mas por outro lado eu acho que é bacana falar de alguns outros temas que não são realmente relacionados, assim, até pra a gente trocar mais informação e pra vocês me conhecerem um pouco também, eu acho que é bacana. Então uma coisa que eu decidi, pelo menos até agora, foi fazer duas séries diferentes. Uma com os temas relacionados ao blog, moda, beleza, cosméticos, e outro vai ser que eu vou fazer sobre assuntos aleatórios, viagens, livros, lugares para visitar, coisas que não tenham nada a ver com o blog. Então esses que não tem nada a ver, eu vou fazer aqui nesse lugar da minha casa, o sofá, na minha sala, para ficar uma coisa assim mais informal. E daí o assunto de hoje é uma coisa diferente, assim, eu nunca tinha visto na internet, até se tiver alguma tag do YouTube sobre isso, você me avisa porque eu não entendo nada do YouTube. Mas esses dias atrás eu tava arrumando meu armário e eu achei umas coisas muito legais, que são umas coisas que eu tenho um carinho muito grande, assim. Se algum dia eu perdesse essas coisas, eu ia ficar muito chateada. Então são algumas coisinhas, umas besteiras, assim, que... tá ali. E que eu acho bacana contar um pouquinho sobre esses objetos que eu tenho. Então, entre as coisas que eu achei, foi um casaquinho de quando eu era criança. Olha isso, gente! É muito pequenininho, cara. Eu acho que não sei nem se eu cheguei a usar esse aqui. A minha mãe disse que fez ele quando eu tava pra nascer, assim. Foi uma coisa que ela resolveu fazer de última hora. Olha o tamanho desse casaquinho! Ela disse que tinha umas fitinhas nele também que acabaram se perdendo no tempo. Mas olha isso, gente! Eu não acredito que eu usei isso. É muito pequenininho. E daí eu guardei esse casaquinho aqui porque eu queria fazer um quadrinho, sabe aqueles que tem um vidro branco, um vidro por cima, assim, pra não sujar e tal. Porque é muito gracinha, né, guardar um negócio desse. Ia ficar bem legal, como um quadrinho. Mas faz muito tempo que eu tô guardando o casaquinho e até agora eu não levei pra emoldurar. Mas é uma coisa muito bonitinha, né? E daí nessa linha de coisas que eu tinha quando eu era criança, quando eu era nenenzinho ainda, uma prima da minha mãe me deu um cobertorzinho pra eu dormir, que não sei se era marca ou era como chamavam, um cobertorzinho, que o nome dele era Sonoleve, um cobertorzinho cor-de-rosa. E desde então, esse cobertorzinho, eu levei ele pra cima e pra baixo, eu só dormia com um cobertorzinho. E isso não foi só quando eu era criança, isso foi até quando eu tinha uns 15 anos, mais ou menos. Eu só dormia se o cobertorzinho estivesse comigo. E o nome dele, como minha mãe, eu acho que chamava ele de Sonoleve, eu quando era pequenininha apelidei ele de Eve. Então eu só dormia com o meu Eve. Só que o pobrezinho do meu Eve já tem 34 anos. E ele tá aqui, gente, olha só, ele virou um trapo. Eu até guardo ele nesse plástico porque ele tá se desfazendo, ele virou um fiapo só, cheio de buraco, ele nem é um cobertor mais, ele ficou só a parte da parte de dentro do cobertor, só a espuminha dele. Nesses tempos atrás a minha mãe perguntou assim, você vai ficar guardando isso, vamos jogar fora o teu Eve? Eu, não, meu Eve! É assim, jogar fora o Eve é como se eu estivesse mandando um amigo embora, assim, não pode! Eu vou guardar o Eve até ele se desintegrar, eu acho. Eu tenho um carinho muito grande pelo Eve. E eu lembro que quando eu era criancinha, era eu com o Eve, pra cima e pra baixo. Ai, cara, muito engraçado isso. E o meu irmão tinha um ursinho de pelúcia que você colocava a mão dentro e ele mexia, assim. E o meu irmão colocava aquele ursinho embaixo do braço e ficava com aquele ursinho pra tudo quanto é lado. Eu não sei nem até se ele guardou o ursinho, tá tudo encardido. Era ele com o ursinho e eu com o Eve. Ai, cara, pobrezinho do Eve. Eu até tenho um pouco de vergonha mostrar ele ter virado um fiapo só. Mas tem que guardar, né, essas coisas.
E daí outra coisa que eu tenho aqui guardado, que já é de uma época assim que eu já era mais mocinha. Eu fiz ensino médio técnico aqui em Curitiba, eu estudei no Cefet, fiz desenho industrial no Cefet e foram 4 anos de ensino médio, onde eu aprendi muitas coisas da minha profissão. E lá no Cefet a gente tinha, o nosso uniforme era um guarda-pó. Então eu tenho guardado aqui os 2 guarda-pós, não sei qual que é o plural, os 2 guarda-pós que eu usava. E assim, durante 4 anos a gente não só podia entrar lá no Cefet usando guarda-pó. E o meu tá todo zoado assim, porque quando a gente é formando, nas últimas semanas de aula a gente pode ir bagunçar, daí o guarda-pó pode assinar, pode fazer o que quiser. Ó, Nina. Então esse meu aqui tá todo bagunçado por causa da formatura, né? Mas durante o tempo que a gente estudou lá, o guarda-pó não podia ter um botão fora do lugar. E eu guardo os 2 porque foi uma época muito, muito, muito legal da minha vida, assim. Eu fiz muitos amigos que até hoje eu tenho contato. E foi uma época muito, muito bacana, assim. Foi mais legal até do que a faculdade. Eu gostei muito do ensino médio lá no Cefet, eu aprendi muito. E era um esquema diferente lá, a gente que fazia os nossos horários, a gente que montava a nossa grade, então era uma coisa assim muito de responsabilidade. Foi uma época muito bacana, por isso que eu guardo meus guarda-pós. E como eu fazia desenho industrial, o meu guarda-pó era cinza. E os outros cursos tinham cores diferentes. Eu até fiquei com bolso de algum piá de mecânica. Que era verde. Outra coisa também de quando eu já era maiorzinha, mas que foi uma época, foi uma coisa bem legal que aconteceu comigo. Quando eu tinha 17, 18 anos eu fiz um intercâmbio pro Canadá, eu fui para Vancouver e fui eu que paguei toda a minha viagem. Eu até contei naquele post patrocinado do Boticário que eu comecei a trabalhar muito cedo. Então a minha amiga Sandy resolveu que queria fazer o intercâmbio e me convidou para ir junto. Então eu fiquei muito, muito, muito tempo economizando meu salário, eu trabalhava numa locadora de vídeo. Eu guardei meu dinheiro durante muito tempo, o meu salário não era muito assim, mas na época para uma pessoa de 17 anos era um salário bom até. E daí eu guardei todo esse dinheiro para poder viajar para Vancouver, a gente ficou um mês lá, eu paguei a passagem, a estadia, o curso de inglês, foi uma coisa assim, de muito orgulho para mim. Ter batalhado tanto e conseguido viajar para lá foi uma experiência muito, muito legal. Se você tiver a oportunidade de viajar, fazer um intercâmbio em outro lugar, é muito bacana. A gente aprende não tanto pelo inglês em si, mas pela experiência de vida, assim, de viver coisas diferentes, ver pessoas diferentes, aprender culturas diferentes, aprender a respeitar as pessoas que são diferentes da gente. Foi muito, muito bacana para mim. E eu lembro que quando eu tava lá, foi uma época massa porque o real era 1 para 1 com o dólar, sabe? Então foi bom. Talvez hoje em dia eu ganhando aquele salário eu com certeza não ia mais conseguir pagar. Mas eu lembro que eu entrei numa loja e eu vi esse passarinho aqui, que é tipo um objeto de decoração, assim, né? Ele é de resina. Mas eu achei ele muito fofinho. E ele tava lascadinho. E daí, eu acho que por causa disso ele tava um pouquinho mais barato. E daí eu resolvi comprar e a mocinha da loja falou assim, ah, mas tá lascado. Eu falei, não, mas não tem problema. Ela, não, mas eu vou arrumar. Foi lá dentro da loja, pegou um pincel e pintou na parte que tava lascadinha. E desde então eu gosto muito desse passarinho, eu acho ele muito fofinho. Eu já derrubei ele no chão 1 milhão de vezes, então ele já perdeu o rabo dele e já lascou de volta a luzinha. Mas é um objeto que eu tenho muito, muito, muito carinho por ele. Eu acho que ele representa aquela época lá que eu viajei pagando por tudo, né? E foi a minha primeira viagem sozinha, então acho que marcou bastante. E esse passarinho representa aquela época lá pra mim, eu acho ele muito gracinha. Ele não tem nem nome. Mas se eu perdesse esse passarinho, nossa, eu ia ficar muito triste, porque eu gosto muito dele. E daí a outra coisa que eu tenho que não é assim tão decoração, mas é uma lembrança legal que eu tenho que estar ali, não deixei junto com minhas coisas, deixa eu te mostrar. Eu já viajei bastante, todo ano eu
Meu objetivo era viajar nas férias. Então todo ano eu já fazia uma poupança guardando dinheiro para poder viajar no final do ano, nas minhas férias. Então eu já fui para muitos lugares, eu gosto muito disso, eu gosto muito de poder dizer que eu lutei por isso, não foi uma coisa que alguém me deu, entendeu? Todo o dinheiro que eu usei para viajar é dinheiro que eu lutei, trabalhei e guardei para poder realizar os sonhos de viagem que eu tinha. Então eu já fui, ainda bem, já fui por um monte de lugares, fico feliz por isso. E todos os lugares que eu fui eu guardei um mapinha, porque sempre que você está numa cidade nova, a primeira coisa que você precisa é de um mapa para poder se localizar. Então eu guardei os mapinhas de todos os lugares que eu já fui. Tem uns que estão mais novinhos, tem uns que estão mais acabadinhos. Então tem mapa de Buenos Aires, tem mapa esse aqui de onde que é? Esse aqui de Nova York, esse aqui eu acho que é o mapa de metrô de Nova York também. Não, mapa de Londres. E assim, quanto mais ferrado tiver o mapa, mais massa eu acho guardar ele. Esse aqui de onde que é? Ah, esse aqui é de Nova York também, ó. Rasgado. Tem os mapas que são grandões, tem outros mapas que são pequenininhos, mapa de Barcelona. A minha ideia é também fazer quadrinhos desses mapas. Eu acho que eu vou precisar de uma parede bem grande, porque os mapas são meio grandes. Tem esse aqui que é do Busch Gardens, eu acho. Então todos os mapas, também, se eu perdesse esses mapinhas eu ia ficar muito triste. É uma recordação que quando a gente está viajando... Ai gente, eu tô gripada mais uma vez. Quando a gente está viajando, geralmente a mala é pequena, então não dá pra ficar trazendo muitas recordações de viagem, né? E eu achei que guardar os mapas era uma coisa fácil de trazer, né? Porque é só um papel. E é uma recordação bacana, né? De um lugar que você já foi e tal. E daí o mapa às vezes está riscado, bagunçado. Eu acho que é uma forma legal de guardar minhas lembranças. Ai. Então, eu não sei se já existe essa tag no YouTube, mas se você quiser me contar nos comentários desse post se você tem algum item seu que você guarda com muito carinho, que representa alguma coisa da sua vida. Se quiser me contar, eu vou achar muito legal. Se você quiser fazer um vídeo assim como o meu, respondendo esse assunto, eu também vou achar muito bacana, porque são peculiaridades, né, das pessoas que são muito legais de conhecer. Então, essa foi um dos meus vídeos de assuntos que não tem a ver com o blog. Eu espero fazer outros, ainda não sei sobre o que. Mas se você quiser saber alguma coisa até dos lugares que eu já fui, de viagens, coisas aqui de Curitiba, de restaurante, lojas, ou sei lá, qualquer outra coisa, pode perguntar que pode ser uma ideia para o próximo vídeo. Então é isso, gente. Beijo. Até mais.